Ô, Carlos, uma curiosidade minha agora e uma Sim. mensagem que eu quero que você passe para pais de atletas e atletas que estão vivendo por isso. Você já foi alvo de racismo? Como você lidou com isso e como que você sentiu isso nas diferentes fases da sua vida? Como você lidou com isso? E para um Uhum. atleta que estava lá no sub-20, nós temos o caso do Luigi, que é um jogador do Palmeiras que viralizou nas redes Sim, verdade. sociais que ele sofreu crime de racismo lá no Cerro Porteño, acredito que é no Paraguai. Sim, no Paraguai. Enfim. E ele chora ali e tudo mais, e viralizou. O Vini Júnior também, ele é uma figura pública no Triste, triste a futebol, situação que que ele passou. sofre lá Sofre na Espanha. na Espanha também e tudo mais. Então, o que eu quero saber? Você já sofreu, já passou por situações de injúria e crime de racismo? Como que você lidou em cada fase da vida com esse tipo de situação? E o terceiro, qual seria o seu, sei lá, a sua empatia para familiares e atletas que estão vivendo esse tipo de problema? Tá bom, vamos lá. Manu, olha só. Qual que é a grande questão? Primeiro, sobre mim, se eu já sofri racismo. Manuel, eu sou preto, com muita felicidade. Não vou dizer orgulho porque, obviamente, eu tenho orgulho. Mas eu sou isso daqui. Então, assim, uma pessoa da cor preta, infelizmente, até mesmo nos dias atuais, ela convive com um racismo. A gente chama isso de racismo estrutural. Mas qual que é a grande questão? Desde a infância, isso aconteceu diversas vezes, né? Por quê? Porque existe também o racismo recreativo, que é aquele que a pessoa Cê- sofre entre os amigos, né? De uma forma jocosa, de uma maneira como uma brincadeira, entendeu? E é esse o que mais me preocupa no seu meio, no meio dos esportes, perfeito? Entre os Para amigos uma e tudo mais, criança que está para uma iniciando. criança. Então assim, você já sofreu racismo? Bem, se a gente for levar pro racismo recreativo, diversas vezes enquanto criança, tal, mas às vezes aquela criança nem percebe que aquilo é um racismo, tá? Agora vamos lá. Enquanto adulto, para ser sincero, não um racismo diretamente, até mesmo pela minha atividade como policial, tal, de ser barrado em algum lugar e tudo mais. Mas já teve situações de me deixar bem constrangido, sabe? Teve uma vez, Manuel, como você mesmo aqui já disse, eu sou policial militar, e uma vez eu tava dentro do quartel, junto com alguns amigos, numa comemoração que tava tendo lá, e tinha familiares e tinha um filho de um amigo. Tinha um filho de um amigo. E são pessoas que eu amo, literalmente. Esse amigo meu, ele não é racista. Eu tenho certeza que o que o filho dele fez não aprendeu com o pai. Ele é branco, loiro e tal, mas isso não convém ao caso porque nós somos muitos amigos até hoje, inclusive. E quando eu cheguei e o filho dele chegou, e eu falei, aí, cumprimentei todo mundo. Quando eu cheguei próximo dele, o filho dele mais ou menos uns 9 anos de idade. O filho dele se afastou e não quis me cumprimentar. Aí o pai dele falou, que é isso? Ele falou bem assim, na minha cara e na cara do pai dele, e diante das pessoas que estavam lá. Eu não gosto de gente da cor dele. Dessa maneira, eu não gosto de gente da cor dele. O filho dele deve ter uns 9 anos. Aí eu te Isso é falo, recente? faz uns 3 anos. Isso faz uns 3 anos, dentro do quartel. Caraca. Na lata. Mas aí, Manuel, Como que você sentiu, irmão, olha isso aí? só. Primeira coisa, isso não veio da criança. A criança não tem isso. Isso também não veio dos pais, eu tenho certeza. O pai dele eu conheço e é meu amigo, meu consultor, ele me consulta direto pra saber sobre coisas jurídicas, da atividade policial e tudo mais, então eu tenho certeza que não veio de casa. Isso vem da escola, dos amigos e tudo mais. Eu não fiquei sem graça porque eu sabia que aquilo não era um racismo intencional, perfeito? Foi uma situação constrangedora, tal, mas talvez uma situação ali que a criança não sabia nem o que ela estava fazendo. Então eu falei, mano, o pai dele na hora repreendeu, falou, você tá doido? A cor dele é mais bonita que a nossa. Aí eu peguei e falei, aí, mano, abracei o menino, peguei ele no colo assim, fiz um rolê com ele e tal. Ele meio assim, né, meio constrangido. Mas enfim, então, essas são situações que uma pessoa, às vezes preta, assim como eu, sofre quase sempre na sociedade, mano, tá?
Agora, qual que é a grande perspectiva em relação aos atletas? Né? Foi a outra pergunta sua. É inadmissível aceitar. Hoje, em pleno século XXI, 2025, nós não podemos normalizar o racismo. Não pode ser normalizado nunca. Então, sofreu racismo? Denuncie. Viu alguém cometendo racismo? Denuncie. Ainda que seja de maneira recreativa. E isso, infelizmente, os adolescentes, as crianças, elas não têm essa perspectiva de entender que isso é uma situação... Isso, da gravidade. Da gravidade. E é por isso que a gente tem que conscientizar. Conscientizar sempre as pessoas em relação a isso. Porque a gente não sabe a dor do outro, né? A dor. Algumas pessoas falaram, alguns amigos perguntaram, você trabalha com jogador, você acha que doeu assim no Luigi? Eu falei, você tem dúvida? Se ele chorou lá. Chorando. Se ele tá soluçando. Só que aí tem um ponto, Carlos, que na América do Sul, por exemplo, lá no Paraguai não é crime, Em alguns países não perfeito, é crime. E eles têm de maneira jocosa, essa arma, como o futebol, ele também é mental e emocional, eles falam, os brasileiros se importam com isso. Sim. E como não é crime, como eles não enxergam isso, tanto que o presidente do clube depois tirou sarro disso, enfim. Eu vi um parlamentar falando de maneira totalmente despreciativa em relação ao que aconteceu. Porque, por isso mesmo que você falou, porque lá não é visto como uma maneira assim tão intencional, né? Quando é de maneira jocosa ou recreativa. Em contrapartida, a Leila, que é a presidente do Palmeiras, ela deu uma declaração muito forte de até tirar o Palmeiras, de pensar em jogar na América do Norte, na América Central, para ser maior que a Conmebol, se eles não tomarem nenhuma partida dessa parte de conscientização. Porque os estádios estão cheios de campanhas contra o racismo, mas tem que sair das campanhas e realmente ter as ações. Porque, historicamente, era muito mais comum, Carlos, nos estádios, irmão. Era a forma de provocar no Brasil também. Perfeito. Manu, se nós formos ver, se você for puxar lá da época da abolição e tudo mais, de quando nasceu o futebol, quando veio aqui pro Brasil, o futebol era elitizado, pessoas brancas, tá? Tanto é que muitas pessoas não sabem, mas faça uma pesquisa aí. Da onde que surgiu o apelido do mascote da Ponte Preta, Macaca? Por quê? Já pesquisou? Ainda não. Quem estiver com dúvida, pesquisa aí agora. Dá o Google, qualquer lugar vocês vão ver. O primeiro jogador preto a jogar no futebol aqui no Brasil, esqueci o nome dele, Marco alguma coisa, mas tá no Google, só vou colocar jogador da Ponte Preta. E a macaca está relacionada a isso, tá bom? Vamos lá, Urubu também do Flamengo.